Boa tarde, o meu nome é Carlos Fujão, sou ergonomista, portanto, vosso colega, e faço na Volkswagen Auto Europa. Tenho 47 anos e, naturalmente, sendo ergonomista, sou licenciado pela faculdade e, na verdade, também foi aí que concluí o meu mestrado. E a propósito disso, dizer-vos que terminei a licenciatura em 98, portanto, já lá vão alguns anos esses de prática profissional sempre no âmbito da ergonomia, quer na Volkswagen Auto Europa, quer num período entre 2005 e 2012 fora dela. E, portanto, isso significa que em 2012 regressei à primeira casa. Hoje de manhã fui surpreendido, no fundo, com um pedido do vosso colega Daniel para que, de alguma forma, deixasse uma mensagem, vos deixasse uma mensagem a partir da qual pudessem ser gerados contributos para, em algumas situações, esclarecer algumas dúvidas ou, noutros casos, para alinhar num processo de reflexão futura em relação a dois conjuntos de questões, uma que tendo em vista o percurso e o futuro profissional e outra no âmbito daquilo que é a nossa formação no âmbito da ergonomia, claro. E, portanto, há aqui 4 temáticas que o Daniel me pediu que focasse e, em vez de as escrever, decidi comentá-las e, de alguma forma, verbalizá-las na forma direta, em discurso verbal, porque penso que, do ponto de vista do interesse e do potencial de captar a vossa atenção, também pode ser mais interessante uma imagem e som do que palavras. Entre essas 4 grandes questões, era o que o Daniel propõe, era de alguma forma eu me pronunciar ou apresentar-vos aquilo que é a minha opinião em relação ao que fazemos, portanto, ao que os ergonomistas fazem, àquilo que poderá ser fontes de reflexão e motivos de atração para a licenciatura de ergonomia por parte de novos alunos, que desafios profissionais é que temos pela frente, ou aqueles que existem hoje já, e um bocadinho, se calhar, relacionado com essa temática, as oportunidades de emprego. E então, o que fazemos... mas antes disso eu queria dizer-vos que aquilo que eu vier a dizer, encarem o testemunho como uma mera opinião pessoal e, portanto, não é de todo a verdade absoluta, e aquilo que eu espero que aconteça da vossa parte é, perante a minha opinião, e com certeza de outros colegas que irão ouvir, ou pelo menos irão ler os testemunhos, formulem aquilo que é um raciocínio próprio, individual, e tomem essa decisão em conformidade. Portanto, não é nada... não sou fundamentalista, não sou... e não tenho a pretensão de que aquilo que eu vá dizer seja a pura da verdade. É apenas uma opinião, é uma interpretação, é uma leitura, se quiserem, daquilo que tenho pensado, ou que penso sobre estas 4 questões. E a primeira das quais é, então, o que fazemos, o que é que o ergonomista faz na sua vida profissional. E, para salvaguarda de algo que fique de fora daquilo que eu vou dizer-vos que a minha experiência profissional foi feita sobretudo no domínio da ergonomia industrial e, portanto, é normal que o meu discurso seja esclarecedor sobretudo nesse domínio, embora, como vocês já sabem, não se esgota o plano de intervenção da ergonomia e dos ergonomistas, não se esgota no domínio da ergonomia industrial. Então, mas o que é que um ergonomista faz na indústria? Como vocês devem ter ouvido, e se recordam com certeza nas aulas, dos referenciais mais nobres, se quiserem, das possíveis definições de ergonomia, é para que se alinhe aquilo que é a prática ergonómica, explicando que isso induz ou visa a otimização das condições de trabalho. E é justamente isso que nós fazemos, e agora vou descascar e esclarecer um bocadinho, tornando mais operacional este discurso, o que é isso das otimizações ou da otimização das condições de trabalho. Então, no domínio da ergonomia industrial, a organização do processo produtivo é, atualmente, e desde há alguns anos, feito à custa de uma organização do tempo de trabalho que expõe os operadores
períodos de atividade consideráveis, 8 horas do seu dia, pelo menos. Por outro lado, a forma das empresas garantirem indicadores de produtividade satisfatórios fez com que, do ponto de vista dos modelos produtivos, os processos começassem a ser altamente especializados e detalhados, ao ponto de ser atribuída a responsabilidade de cada um dos operadores que contribuem para o processo de montagem de parte desse processo, o que fez com que, muito resumidamente, a forma de organização do trabalho fosse organizada em ciclos de produção relativamente curtos. Vamos dizer que, se calhar, no âmbito industrial haverá algumas diferenças, mas pelo menos na fábrica na Alta Europa vamos assumir que o tempo de ciclo anda à volta dos 2 minutos, enfim, provavelmente 1 minuto e meio em algumas situações, mas entre 1 minuto e meio e os 2 minutos, o que significa que em cada um destes 1 minuto e meio ou 2 minutos, a cada um que se segue, o operador repete justamente a mesma coisa. E o que é que isto tem a ver com a otimização das condições de trabalho? Bom, é sabido que quando nós expomos alguém, por muito saudável que esteja e por muito adequadas que estejam as condições de trabalho, quando se expõe alguém a um trabalho com esta cadência, ou seja, a um trabalho repetitivo, decorre daí sempre algum prejuízo para aquilo que são a sua saúde e, no limite, as suas capacidades de trabalho. Esse prejuízo pode ser maior ou menor de acordo com o potencial de dano que existir em cada uma das situações ou em cada um dos processos que é realizado por esses operadores. E a primeira ação, no fundo, que o ergonomista deve tomar é justamente orientar a sua análise para aquilo que são, nos vários postos de trabalho, que condições existem nesses postos de trabalho que sustentam a atividade que o operador faz na realização de cada um dos processos e inferir que condições é que estão ajustadas e que condições, não estando, precisam de ser melhoradas. E, portanto, a otimização é isto. Pressupõe o princípio da identificação que condições é que não estão ajustadas. E a forma como os ergonomistas o fazem é observando aquilo que vocês neste momento também já entendem que é a atividade de trabalho. E mais não é do que ver e conseguir interpretar, naturalmente, com tudo o que isso tem inerente, o operador a realizar os vários processos, ou pelo menos os processos pelos quais ele é responsável. Esta é uma parte daquilo que o ergonomista faz. Sinaliza aquilo que é o contributo das condições de trabalho para um efeito que não é desejado sobre o operador. Sinalizando isso, há que tomar decisões sobre como podemos transformar estas condições que não estão em conformidade. E aí caminhamos para o plano da intervenção. Deixamos a parte da análise para que, a partir da análise, as informações nos sustentem aquilo que é então a base da intervenção necessária. Intervenção que significa alterar. Se há uma condição que não está satisfatória, aquilo que é a nossa missão e obrigação é alterá-la para uma condição tão mais próxima possível do ideal, ou que pelo menos esse ideal signifique o ponto de equilíbrio entre aquilo que é a capacidade que o operador tem para aquela exigência em particular, seja no domínio da postura, seja no domínio da força, seja em que domínio de fator de risco for. E esse plano de intervenção muitas vezes é um passo complexo para operacionalizar. Ou seja, há até a ideia feita, preconceito ou não, de que grande parte dos ergonomistas faz muita análise e avaliação e pouca intervenção, e justamente porque existem uma série de obstáculos que se colocam na fase da intervenção. Desde logo, não sendo o mais relevante, provavelmente, mas desde logo a dificuldade que nós temos em identificar que soluções poderiam tornar possível aquela condição de trabalho com maior conformidade. E não é garantido que todas as situações que nós identifiquemos como potencial de dano tenham como resposta uma solução já conhecida e disponível no mercado. Aliás, pela prática que temos na Alta Europa,
e falo porque no plural temos, porque não sou eu o único ergonomista na Autoeuropa, há situações onde não é de todo fácil encontrar soluções técnicas que respondam exatamente ao desafio que vos falei há pouco. E, portanto, essa é uma primeira dificuldade, é encontrar soluções disponíveis que possam, de alguma forma, responder àquilo que é a condição sinalizada como desajustada. Por outro lado, e naturalmente que essa é talvez a componente com maior relevância, pelo menos na perspectiva do negócio, é que, havendo soluções técnicas, ou havendo a possibilidade de desenvolver uma solução customizada para aquele caso em particular, há que ter em consideração que ela tem um custo e, portanto, o financiamento da aquisição dessa solução é também um obstáculo que, normalmente, muitas empresas têm que ultrapassar. E não é apenas a questão famosa de o empregador versus quem representa o interesse dos empregados. Há situações em que o investimento é de tal forma considerável que a empresa deve fazer o exercício se o retorno que vai ter com aquele investimento é assegurado ou não na sua perspectiva de negócio, e se não o for, poder encaminhar para soluções que, não atingindo o mesmo nível de proteção, possam de alguma forma ser o compromisso possível para aquela altura. Portanto, estamos a falar já de duas dificuldades no plano da intervenção, uma de referenciação das soluções potenciais e outra no plano da capacidade de transformar na realidade, ou seja, o investimento. E, portanto, diríamos que esta é a intervenção, ou este é o exemplo puro daquilo que é o principal, o core da ação do ergonomista no domínio da ergonomia industrial. No entanto, a nossa intervenção no plano da prática profissional não se esgota no domínio da avaliação e da intervenção ergonómica da forma como eu descrevi há pouco, na medida em que existem outros planos da intervenção ergonómica que conseguem gerar contributos quando não é possível corrigir na origem as causas do desajuste verificado. E, nomeadamente, falo, em rigor, naquilo que são ações que conseguem gerir a exposição de cada um dos operadores aos fatores de risco. Ou seja, eu não tenho uma intervenção corrigindo a condição de trabalho propriamente dita, a minha intervenção visa corrigir ou planear ou modelar a melhor combinação possível de condições a que o operador esteja exposto, na expectativa de essa combinação gerar um dano menor daquilo que aleatoriamente ele poderia estar exposto. E isto é conhecido, enfim, de uma forma um bocadinho, numa linguagem mais facilitada, por planos de rotação. E aquilo que o plano de rotação visa, ou visará, ou poderá vir a ter como expectativa, é de alguma forma, face às condições que naquele momento existem para se fazer esse plano de rotação, gerir a combinação e a sequência dos postos de trabalho que os operadores fazem, tendo como expectativa que aquela exposição vai ter um efeito de menor expressão do ponto de vista do dano do que uma ou outra qualquer exposição. E essa expressão do dano pode-se traduzir ou pode ser validada sobre vários indicadores. Desejavelmente esses indicadores deveriam ter origem naquilo que é a percepção do indivíduo e sustentado do ponto de vista técnico por uma ferramenta, no fundo, ou por um instrumento de simulação de que efeito seria esse. Falta-me dizer uma coisa que talvez seja relevante para se perceber a dimensão das práticas que estou aqui a exemplificar, que é, no domínio da ergonomia industrial, a grande preocupação que neste momento existem, ou uma das maiores preocupações que neste momento existem, diz respeito ao domínio de uma patologia muito concreta, que são as lesões musculoesqueléticas e, pelo menos da realidade que eu conheço, grande parte de nós tem como principal missão nas nossas empresas gerar contributos para que a forma como as empresas estão a resolver esta problemática possa ser cada vez mais eficaz, e o trabalho não acaba, porque o modelo ideal para que isto possa ocorrer ainda está longe de ser atingido e, portanto, existem continuamente vários esforços de várias equipas em sugerirem intervenções alternativas de como podemos atingir este nobre objetivo, que é minimizar, no fundo, aquilo que são ou que é o principal efeito das condições de trabalho no domínio do trabalho industrial.
Mas a intervenção dos ergonomistas nas empresas não se esgota por aqui, não se esgota neste domínio técnico para, no fundo, adequar e otimizar essas condições de trabalho que há pouco referia. Nós conseguimos gerar também contributos para alinhar essas mesmas empresas ou alinhar essa cultura organizacional em caminhos que, do nosso ponto de vista, ou que com o contributo de ergonomia poderão ser mais seguros para o negócio, isto na perspectiva, seguro não na perspectiva da segurança industrial, mas mais seguros no sentido da sustentabilidade do negócio e, portanto, daquilo que são os inputs que a ergonomia pode dar. E, desde logo, há um papel que também, no fundo, nós temos a possibilidade de o exercer na fábrica, que é na identificação de o que é que o futuro nos pode dar, nomeadamente ao nível tecnológico, que venha beneficiar as nossas práticas atuais, também no domínio da própria análise e avaliação que nós fazemos. Sabemos, e eu penso que isso também será a vossa convicção, que os modelos de avaliação existentes hoje em dia, os ditos modelos de avaliação de risco, sendo uma tentativa de apurar com o maior rigor possível aquilo que é o efeito dessa exposição, não nos dão ou não nos devolvem a verdade pura e dura. E, portanto, é preciso continuar a fazer um caminho para que, à medida que o nosso conhecimento sobre as condições e os efeitos que as condições de trabalho têm sobre a saúde dos operadores, esses mesmos modelos possam ser ajustados. E, portanto, é também nessa perspectiva que nós somos os parceiros ideais das empresas para sinalizar o que é que, não estando ainda tão bem quanto é possível estar, poderemos e devemos lutar para conseguir no futuro e criarem-se projetos que venham a beneficiar com isso. E a forma como nós estamos a fazer isso na Auto Europa é através da integração de doutorandos na nossa empresa que vêm ajudar-nos a perceber problemáticas particulares e estão durante 4 anos connosco e desenvolvem esse mesmo projeto na expectativa de, no final, a sua investigação proporcionar recomendações ou orientações ou práticas ou alterações dessas práticas na nossa empresa. E, eventualmente, essas práticas depois poderem ser adotadas ao nível da marca e do grupo Volkswagen. Mas não é tanto isso que está em questão. Portanto, aqui o plano da intervenção não se esgota naquilo que é o exercício da avaliação e da análise ergonómica de trabalho, mas identificar contributos que possam dar a possibilidade da empresa fazer melhor esses mesmos processos de avaliação e de análise ergonómica. Entre outras coisas que eu vos queria dizer, existem os aspectos inerentes à dinâmica que os ergonomistas têm e devem criar nas organizações com outros profissionais. Desde logo, entre os profissionais no âmbito da saúde e segurança e, sobretudo, no domínio da medicina do trabalho, no que diz respeito à problemática das lesões musculoesqueléticas. E eu diria até devia corrigir para no âmbito da saúde ocupacional, porque envolve outras competências e outros técnicos, não apenas os médicos do trabalho, porque só assim é que conseguimos, a partir dos contributos das diferentes competências, poder disponibilizar melhores condições aos colaboradores das linhas de produção e essa relação tem que ser trabalhada quase caso a caso, ou seja, não tenham expectativas que chegam à empresa e já têm todo o sistema montado e pronto para receber o vosso input. Não é de todo a realidade que vão encontrar no mercado. Provavelmente a realidade que vão encontrar é outra, é serem vocês próprios os motores de alinhamento dessa dinâmica, porque ela, não estando implementada na empresa, precisa, por um lado, de uma fase em que se percebe qual é que é o contributo que cada um pode dar, para depois se perceber que, face a vários contributos, o resultado será melhor daquele que era até então verificado. Portanto, esta participação na montagem desses mesmos procedimentos é outra das tarefas que vocês podem ter como expectativa que irão ser chamados a participar. Por outro lado, e eu acho que já foquei um bocadinho deste aspecto há pouco, que foi
quando referi que, à luz de que isto seria, em algumas situações, o obstáculo, a relação que nós precisamos ter e de criar com outros colegas das áreas das engenharias para que as soluções que permitam aproximar-nos do melhor referencial de condições de trabalho possível sejam encontradas. A nossa formação não tem, e se calhar não deve, estar preocupada em dar-nos ferramentas para que nós próprios, e de uma forma individualizada e espartilhada, se quiserem, porque não, na minha opinião não faz sentido, termos também competências de desenvolver ou de prescrever, não diria prescrever, de desenvolver soluções chave na mão. Não é? Não faz sentido isso. Muitas são as vezes em que a solução que vai ser adotada é uma solução customizada, que só responde àquela combinação muito particular daquela condição de trabalho, daquele processo, e, portanto, isso tem que implicar um conjunto de outras especialidades da área da engenharia até que a solução consiga ver a luz do dia. E o nosso papel aí é de disponibilizar a informação técnica que conduza ou que permita conduzir essa solução para a melhor usabilidade, se quiserem, possível, dentro daquilo que se espera que seja a utilização que aquele operador em particular vai fazer daquele sistema técnico, enfim, na maioria das vezes. E, portanto, esta relação com outros profissionais dentro da empresa é também algo que normalmente não está instalada e que precisa de ser trabalhada por nós, até porque essas dinâmicas também dependem muito de alguns aspectos de personalidade e pessoais e, portanto, são sempre ajustadas também face às pessoas que estão ou que são os protagonistas. Caminhando para um outro ponto, para não me estender muito, eu acho que já estou a falar há muito tempo. Aquilo que pode ser atraente para os novos alunos para conseguirem ou para virem fazer a licenciatura em Ergonomia. Bom, eu não vos dizer nada de novo, até porque se vos fosse dizer nada de novo, seria provavelmente a mesma coisa, ou admitir que tinha estado a guardar este segredo estes anos todos e não tenha dito e não tivesse partilhado para que agora pudesse brilhar. Não faz sentido isso. Eu não sei o que é que pode dizer, na verdade, que seja tão atraente assim que para o ano a faculdade tenha imensos alunos a concorrer ao curso de licenciatura em Ergonomia. Aquilo que eu posso dizer é este curso pode ser uma saída profissional para aqueles que, de alguma forma e em alguma fase do seu processo de tomada de decisão, querem permanecer ligados ao mundo do trabalho e querem gerar contributos para que esse trabalho ou a forma ou os modelos de organização do trabalho possam sofrer evoluções cada vez mais próximas daquilo que poderia ser um referencial de equilíbrio entre as capacidades e as limitações da atividade humana. Seja pela via que eu acabei de referir com alguns exemplos de ergonomia industrial, seja pela via de concepção do produto, seja pela via de uma dimensão da intervenção ergonómica um bocadinho mais estratosférica, provavelmente para a maioria de nós, no domínio da ergonomia organizacional, né? Em que se preocupa com questões um bocadinho mais macro do que aquelas que eu tive a detalhar agora. Portanto, e se calhar esse não será propriamente o impulso que um aluno que se candidata ao curso de licenciatura em ergonomia. Portanto, aquilo que se calhar eu diria era que é uma das licenciaturas que vos pode dar a possibilidade de entrarem no mercado de trabalho e no ambiente empresarial para gerar contributos nesse domínio. Da mesma forma que haverá outros alunos que responderão a esta oportunidade investindo num curso de licenciatura de uma engenharia mecânica ou de uma engenharia de produção industrial. E, portanto, são exatamente os mesmos apelos. São expectativas que determinado aluno possa querer ver ou explorar em relação aos contributos que ele, a partir da sua formação,
possa dar no domínio do trabalho, porque, na minha opinião, é aí que as maiores necessidades ainda estão e os maiores contributos da economia ainda poderão vir a ser dados. Já agora, e porque faz sentido, mas se calhar no final farei essa mensagem mais ajustada, dizer que este episódio recente do processo de decisão do Conselho de Escola da faculdade, que tomou em que alegadamente a extinção do curso de licenciatura é para ir para a frente, não belisca, na minha opinião, da mesma forma como alguns têm expressado, aquilo que é o nosso campo profissional. Desde logo porque a qualificação que nós obtemos por via de um curso superior, claro que tem uma relação direta com a nossa prática profissional, mas a prática profissional não se esgota no domínio do processo de qualificação, e digo isto porque, à exceção do nosso país, quem está a desenvolver ergonomia nos outros países, ou quem desenvolve, ou quem exerce a profissão de ergonomista nos outros países, não são, na sua maioria, estudantes que tenham feito a sua formação inicial em ergonomia, não é? Como sabem. Foram procurar esta especialização e, portanto, isto significa que existem outros caminhos alternativos e não é o fim do mundo a extinção do curso de licenciatura em ergonomia. Contudo, não é, de todo, uma notícia que me tenha deixado satisfeito, não é? Porque perturbou, com certeza, cada um de nós de uma forma muito particular. Mas voltarei a este tema, se calhar, daqui a alguns minutos. Que desafios profissionais é que nós temos pela frente? E já também falei um bocadinho sobre isto. Na minha opinião, os principais desafios que nós temos no domínio da ergonomia industrial pela frente dizem respeito àquilo que são as portas abertas em diferentes vertentes e em diferentes dimensões de um conjunto diversificado de ferramentas, instrumentos, modelos que já são conhecidos hoje e que precisam de ser melhorados para que, a partir da sua utilização, se apure cada vez mais outputs que traduzam a realidade e não uma representação da realidade. Traduzindo isto por miúdo, o que é que eu vos estou a dizer? Por exemplo, no domínio das ferramentas de avaliação de risco, hoje em dia há N modelos que nos permitem calcular o risco associado a um conjunto, uma combinação de processos, quase, vou dizer assim uma expressão popularucha, quase para todos os gostos. E, na verdade, eles não são a mesma coisa. Todos eles tornam uma parte visível num número ou num código de cores, mas o processo de chegar a esse número, a esse código, a essa avaliação, não é de todo, ou não nos merece de todo, a mesma confiança em cada um deles. Isto significa que há uns que apurarão melhor o evento para o qual, ou a consequência para a qual foram desenvolvidos, do que comparativamente a outros. E é preciso que, da nossa parte, exista a compreensão das características de todo e de cada um desses modelos, para percebermos, por um lado, qual é que deve ser utilizado em cada uma das circunstâncias e, por outro lado, quais é que são os pontos frágeis que cada um desses tem, para que, identificando-os, possamos, de alguma forma, antecipar expectativas futuras de melhoria também no domínio desses mesmos modelos. Isto, por um lado, este é um desafio profissional e não é à toa que um dos doutoramentos que nós temos em prática lá na Volkswagen Auto Europa se alinha um bocadinho nesta perspectiva. Outro desafio profissional visa a forma como nós conseguimos, mais uma vez, esgotando no domínio da ergonomia industrial, como é que nós conseguimos classificar e monitorizar a exposição ocupacional a estes fatores de risco de carga mais biomecânica, se quiserem,
ao longo de todo o histórico ocupacional da empresa, porque ele não se faz da mesma forma para cada um dos colaboradores e mesmo que se fazendo da mesma forma para todos os trabalhadores, cada colaborador terá as suas características individuais que alteram as possibilidades no domínio e na dimensão dos efeitos do trabalho. E, portanto, construir esse manancial de informação que nos possa dar dados sobre em que momento é que a exposição para aquele operador começa a ser desajustada daquilo que são as suas capacidades, pode nos fornecer muitos elementos de tomada de decisão com muita riqueza no domínio da prevenção. Outro desafio que já está a conhecer alguma visibilidade vai ser o contributo que os denominados exoesqueletos, que no fundo serão futuras ortóteses que os operadores poderão vir a beneficiar para que sustentam na prática processos de trabalho para os quais não se conseguiu uma solução técnica sustentável. Imaginemos uma fábrica que, no nosso caso, que é sempre mais fácil para mim referenciar, há algum conjunto de operações em que os operadores têm que fazer processos acima do nível da cabeça e, não sendo possível transformar a linha para que o carro, em vez de passar por cima, seja colocado à frente do operador, virando-o, parece que a utilização de um exoesqueleto que de alguma forma sustente ou apoie os braços e, portanto, faça a descarga da tensão muscular que é preciso fazer para suportar os braços acima do nível da cabeça e a realização dos processos, esse exoesqueleto, dizia, poderá trazer benefícios da perspectiva dos efeitos da exposição a esses mesmos processos. Portanto, o desenvolvimento desses exoesqueletos e a referenciação das soluções e das respostas que os mesmos dão às condições de trabalho é também um caminho que vem aí no futuro. Outro domínio que poderá ser interessante numa perspectiva futura é a utilização de muitas tecnologias, nomeadamente no domínio das nanotecnologias, para monitorizarmos algum dos parâmetros que atualmente estão a ser avaliados ou estão a ser apurados através da análise ergonómica, ainda, e uma vez, ou melhor, e que a mesma se sustenta na base da observação, não é? Como vocês sabem, qualquer indicador que nós criemos em relação ao domínio da exposição aos fatores de risco decorre de um processo de observação e, portanto, é sempre uma via indireta de obter esses mesmos dados. E, portanto, a expectativa que no futuro próximo possam haver materiais que nos possam ajudar a obter de uma forma mais rápida e com maior fiabilidade indicadores de exposição aos fatores de risco, nomeadamente a postura há aí um grande caminho a ser feito, no domínio da força também, e também não é à toa que esta é também uma problemática que nós estamos a querer gerar contributos a partir da Volkswagen Auto Europa. E, portanto, as oportunidades de emprego, que é o quarto tema que o Daniel escreveu, para o qual eu procurava saber a minha opinião. Eu não vou dizer, ou melhor, aquilo que eu vos quero dizer, não são oportunidades de emprego naquela empresa ou nada disso. Aquilo que eu vos quero aconselhar é encarem estas oportunidades de emprego como o modelo que melhor responde àquilo que é a vossa expectativa de carreira, e cada um de vós provavelmente não tem a mesma expectativa de carreira que o colega que está sentado ao lado. O que é que eu quero dizer com isto? Façam um exercício, provavelmente não de uma vez só, porque estas coisas têm que ser alinhadas com outras variáveis aqui à mistura, mas façam um exercício de procurar antecipar ou procurar estabelecer um plano do que é que vocês gostariam de fazer no plano imediato, após a conclusão da licenciatura, e onde, e o outro salto e um terceiro salto. O que é que eu quero dizer com isto?
se a vossa convicção for que eu quero desenvolver carreira para vir a exercer cargos de chefia, de coordenação, de gestão, ainda que dentro do domínio da ergonomia, deverão fazê-lo de uma forma diferente daqueles que eventualmente se querem especializar num domínio de uma intervenção mais técnica. E isto é apenas uma opinião, não sou propriamente a pessoa e a entidade que vocês devem consultar e ter como referência para fazer a gestão do vosso plano de carreira. Aquilo que eu estou a dizer é com consequência daquilo que foi a minha prática e experiência profissional, que eu corrigiria hoje se o pudesse fazer em alguns domínios. E aquilo que equacionaria era, em primeiro lugar, em fases, eu não diria logo imediatamente a seguir à conclusão da licenciatura, mas há alguns anos de alguma experiência, mas também poderia ser, porque hoje em dia o mercado está um bocadinho diferente, ter uma experiência profissional que não fosse no meu país. Desenvolver-me profissionalmente também num contexto cultural diferente, numa língua diferente e em dinâmicas que fossem necessariamente, por essa consequência, também diferentes, e há vantagem nisso. Por outro lado, procurar diversificar o domínio da minha intervenção. No meu caso, eu não saí da ergonomia industrial e isso poderia ter tido um papel interessante no meu percurso profissional se tivesse adquirido experiências noutros domínios da prática ergonómica. E por outro lado, que estes saltos não sejam, ou melhor, que estes saltos não sejam retraídos ou que evitem dar estes saltos por receio de que alguma coisa não corra bem, por receio de eu não ter o dinheiro suficiente para estar naquele ou no outro país, ou porque escapem outras oportunidades no meu país porque eu não vou estar cá. Não vos sugiro que tenham em consideração esse tipo de receios, embora seja cada vez mais relevante tê-los em consideração na vossa equação da decisão, mas é uma sugestão que vos deixo, é não deixem que esse seja o fator de decisão. Mais tarde, provavelmente, criarão algum arrependimento se esse vier a ser o único fator de decisão para que a vossa saída do nosso mercado nacional aconteça. E pronto. E basicamente estas são as recomendações que vos deixava também em relação a estes 4 pontos. Voltando ao tema que de alguma forma se calhar foi aquele que originou esta oportunidade de estar a falar convosco, que é o facto de se comentar, ou de ter sido anunciado, a decisão do Conselho de Escola em extinguir o curso de licenciatura de Ergonomia aí na faculdade. Embora seja uma decisão que não queríamos ouvir, eu acho que aqueles que têm ouvido ou acompanhado a faculdade desde há algum tempo percebem, e penso que não me desmentem, que este era um assunto já comentado há vários anos e portanto não foi com surpresa que ouvimos essa notícia. Se concordamos com isso ou não é outra coisa, mas de facto não é uma novidade. E não sendo novidade significa que houve momentos e pessoas que, não estando confortáveis com o único caminho que a ergonomia tinha, equacionaram se esse processo deveria continuar independentemente do esforço que poderia estar a ser feito pela faculdade em garantir esta área de especialização. O que é que eu quero dizer com isto? Em Portugal, aquilo que nós conhecemos é este modelo de formação inicial em ergonomia, nomeadamente através da Faculdade de Universidade Humana. Se esse é o único modelo de formação possível, a resposta é não. Existem outras alternativas e outros modelos de formação que permitem qualificar ergonomistas com a mesma qualidade, pelo menos com a mesma qualidade, do que aqueles que eram formados até então no nosso país pela Faculdade de Universidade Humana. Nós conhecemos ergonomistas ou pessoas que foram à procura desta especialização noutros países da Europa
que são destacadíssimos colegas e reconhecidíssimos investigadores e, portanto, não seria verdade fechar-nos na zona de conforto de que este é o único modelo de formação que permite qualificar ergonomistas competentes. Havendo outras alternativas, penso que hoje, mais importante do que resistir à decisão do Conselho de Escola, é começarmos a envolver-nos num processo de reflexão que modelos alternativos é que, com base numa prática profissional que nós conhecemos ou que é possível conhecer-se no nosso país, que modelo de qualificação faz mais sentido para responder a estes desafios e, por outro lado, porque nós estamos num espaço cada vez mais aberto e de livre circulação de pessoas e bens, por que não admitir também o desenvolvimento de um modelo que pudesse ser apelativo a outros alunos de outros países da Europa e do mundo, quem sabe, em vir fazer essa formação em Portugal e, portanto, aí orientar para os desafios que essa população necessita. Peço desculpa. E existem no ensino superior universitário em Portugal outros exemplos muito inspiradores que poderiam ser utilizados em relação a essa matéria, e falo nomeadamente ao nível dos mestrados na área, provavelmente da gestão financeira, mas, como digo, modelos inspiradores que nos pudessem dar caminhos possíveis alternativos e gerarmos esses referenciais para que passemos a achar que há mais ergonomia do que aquela que tem vindo a ser feita, ou há mais terreno para a ergonomia, para o processo de qualificação de ergonomistas, do que aquele que tem vindo a ser feito pela Faculdade de Universidade do Meiro. E, portanto, esta era a última palavra que vos queria deixar, agradecendo esta oportunidade que o Daniel me deu e esperando que isto que eu vos acabei de dizer pelo menos possa ajudar-vos num processo de decepção, não é da decepção que eu queria dizer, num processo de reflexão, que se pelo menos um de vós considerar que tivesse sido facilitado, enfim, já foi por bem emprego para aí estes 20 minutos ou 25 que talvez eu estou para aqui a falar. Um abraço para todos.